Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 28º domingo do tempo comum. Com alegria, eu te convido neste momento para poder fazer uma experiência de mergulho na palavra do Senhor, tornando isso muito mais do que uma meditação, uma reflexão, mas fazendo disso uma experiência de encontro com o Senhor por meio da sua palavra, através desse método já tão conhecido na igreja, que é a leitura orante ou a lécio divina. Um método percorrido por tantos santos da igreja e tantos cristãos hoje, que torna a sua oração mais fecunda, fazendo da sua oração um verdadeiro diálogo com Deus, porque quando você escuta as Sagradas Escrituras, é Deus quem está falando com você, e quando você reza, é você respondendo a esse Senhor que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Por isso, antes mesmo da leitura, eu te convido a fazer esta oração, que é a oração de Santo Inácio, e cantada de uma maneira tão bela nesse áudio que você está escutando. Mas reza comigo e permita que seus pensamentos digam ao Senhor: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Com gratidão vos devolvo, disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta. Nada mais quero pedir. Senhor, faça com que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas ao serviço e ao louvor da vossa divina majestade e dos meus irmãos. E você pode, irmão e irmã, pedir ao Senhor uma graça. E a graça que nós pedimos nesse momento é, Senhor, que você possa conceder-nos um conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. É o que nós te pedimos, ó Pai, no início desta leitura. Amém. Você pode tomar o Evangelho que está em Mateus 22, 1 a 14. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela, portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje da festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode observar que um grande anúncio de esperança e de alegria perpassa do início ao fim a palavra de Deus deste domingo 28º, do tempo comum. É uma mensagem de consolação de Deus ao seu povo, tão propícia para o nosso tempo. Lá na primeira leitura, Isaías diz que Deus vai tirar o véu de luto e fará desaparecer a morte e enxugará
toda lágrima. Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, comentando esta palavra, ele diz o seguinte, que na história da literatura de todos os povos, há muitas páginas em que surgem lampejos de esperança de um futuro melhor, especialmente em momentos de grandes calamidades. Começa-se, então, a imaginar um futuro maravilhoso, uma espécie de volta à mítica Idade do Ouro. Também, hoje, de resto, a humanidade é movida por uma ideologia que a impele a olhar para frente e a pôr toda a sua esperança num futuro no qual se realizará a plena libertação e o homem será finalmente aquilo que nunca foi, isto é, será ele mesmo. São palavras do pregador da Casa Pontifícia. E ao mesmo tempo ele pergunta, e é a nossa pergunta também, o que, no entanto, distingue as promessas do profeta bíblico daquelas análogas dos poetas e dos profetas da utopia? A diferença consiste em que as promessas de Deus tomam corpo em torno de um evento preciso do futuro. Baseiam-se num compromisso e numa promessa de Deus. Essa promessa de Deus está marcada na primeira leitura. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Isto disse o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas promessas de Deus vão tomar corpo num acontecimento que eu te convido a contemplar e que está mostrado para nós na leitura do Evangelho que nós escutamos. Jesus, ele retoma essa promessa e ele conta essa bonita parábola do banquete. Eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 movimentos ao ler essa leitura. O primeiro deles está nessa primeira parte da parábola, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta a história para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, aqueles mesmos que escutaram a parábola dos vinhateiros homicidas. Entre aquela parábola e a parábola do Evangelho de hoje, existe um versículo que diz que eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles e eles procuraram perseguir o Senhor e só não colocaram a mão nele porque eles ficaram com medo do povo. Aqui no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo mostra a recusa deles, mostra a resposta diante do convite feito pelo Senhor. E veja como de fato isto é forte e como isso mexe com a gente, porque o Senhor nos sensibiliza com sua história, dizendo que o reino dos céus é como um rei, e esse rei representa Deus, que deu uma festa de casamento para o seu filho, e esse filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mandou os seus empregados para poder chamar os convidados, e esses empregados eram os profetas e os apóstolos. Mas a palavra, ela se concentra na resposta desses convidados. Os convidados não quiseram ir. Diz a palavra que os convidados não deram a menor atenção e finalmente eles responderam com hostilidade ao convite. Meus irmãos e irmãs, naturalmente, essa primeira parte da parábola, ela está falando a respeito da casa de Israel, representada nos sumos sacerdotes e nos anciãos do povo que escutava o Senhor. Eles foram os primeiros a se recusarem, os primeiros convidados, e recusaram. Eles não aceitaram o projeto salvífico manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo.
E por essa razão, o fim deles foi retratado aqui no versículo 7 dessa leitura. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. De certo modo, segundo os exegetas, esse versículo está falando da destruição da cidade de Jerusalém. Porém, eu te chamo a atenção para poder se concentrar agora num segundo movimento, que naturalmente é essa segunda parte da parábola e que está retratando a história dos cristãos. Porque conforme diz a parábola dos vinhateiros homicidas, o reino de Deus o será tirado e será dado a um povo que produza frutos. Mas aqui nessa parábola é interessante porque o dono dessa festa, o rei, ele diz o seguinte: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. E a palavra continua dizendo que eles foram, não é, pelos caminhos e trouxeram, ou melhor, convidaram maus e bons, e a sala ficou repleta. E é muito curioso que de repente naquela sala repleta, e essa sala ela representa naturalmente a igreja, e a igreja oferece como banquete nada mais nada menos do que a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o rei entra para ver os convidados, ele observa aí um homem que não estava usando o traje da festa. E é interessante porque ele pergunta para ele: amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? É curioso o silêncio daquele homem, e mais curioso ainda que aquele que convidou para a festa, de repente ele manda expulsá-lo dali e entregá-lo para fora na escuridão, enquanto os outros permanecem na luz, e aí haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos irmãos e irmãs, não é difícil você entender que essa segunda parte está falando dos cristãos. Porém, eu gostaria de chamar a sua atenção para um terceiro movimento, e aqui é onde você vai se concentrar para fazer uma experiência pessoal dessa palavra e saboreá-la na sua própria vida. Existem 2 detalhes que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é que o dono da festa, ou seja, o dono daquele banquete, ele manda encontrar os novos convidados nas encruzilhadas dos caminhos. E o segundo detalhe é que, diante daquela sala cheia e repleta, aquele homem que não estava com o traje a rigor da festa, aquele que não trazia a veste nupcial, de repente é expulso. Meu querido irmão, minha querida irmã, pensemos um pouco. Primeiro, esta encruzilhada, ela pode representar perfeitamente a nossa situação existencial. O Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica do seu pontificado, Deus Caritas Est, ele diz assim, logo no começo, ele afirma que a vida cristã, ela não começa a partir de uma opção por uma doutrina e por uma ética, mas a vida cristã começa a partir de um acontecimento que muda os horizontes. É o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu fico pensando no homem moderno, ou no homem pós-moderno, como se dizem hoje. Esse homem, muitas vezes, se encontra na encruzilhada. Se não encontra ainda na encruzilhada, ele encontra num caminho que naturalmente vai colocá-lo numa encruzilhada. O homem que fez o caminho das ideologias, o homem que fez o caminho da recusa de Deus, o homem que marginalizou Deus, ele vai acabar chegando à conclusão que todas as suas escolhas, por melhores que sejam, se voltam contra ele mesmo, quando ele marginalizou Deus. Então o homem, quando se encontra nessa encruzilhada, entre o caminho que ele mesmo traçou e o caminho que Deus traçou para a humanidade, é um momento muito especial para fazer esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Por outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode pensar na sua própria experiência de fé.
Na origem da nossa fé haverá sempre uma escolha. E eu digo que essa escolha, ela se concentra em 3 dimensões. A primeira, ou você prossegue, o homem prossegue o seu caminho, recusando o amor do seu Criador, ou ele se volta para o Criador e se rende a Ele. Isso é a própria essência da fé, que consiste numa escolha. O pecado é a recusa do amor de Deus. E o homem é convidado a voltar-se para esse Deus que o ama pessoalmente, incondicionalmente. A outra grande encruzilhada, né, está representada. É uma escolha entre o ódio e o amor, entre o ódio e o perdão. Na origem da fé, o homem precisa fazer isso. Abandonar todo o ódio, todos os ressentimentos, todas as mágoas, tudo aquilo que vem e procede do ódio, para fazer uma escolha pelo perdão e pelo amor. Outra grande escolha que o homem precisa fazer na origem da sua fé e depois manter é a escolha entre o Deus verdadeiro e os ídolos. O homem que se enveredou por esse caminho da idolatria, ele é convidado a voltar e professar a fé no único e verdadeiro Deus, no único e verdadeiro Senhor. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, essa experiência de fé que traz o homem de volta e faz com que o homem ele torne essa sala repleta, essa sala que é a igreja, para este homem, vale a pena nós fazermos a reflexão que o Papa Bento XVI faz quando volta o olhar para esse homem que está nessa sala sem o traje, sem a veste nupcial. O Papa pergunta assim: como é que este comensal aceitou o convite do rei, entrou na sala do banquete, que lhe foi aberta a porta, mas não vestiu o hábito nupcial? O que é este hábito nupcial? E eu pergunto também, acrescentando a pergunta do Papa Bento XVI, como é e por que o dono da festa expulsa aquele homem depois de tê-lo convidado? Papa Bento XVI diz assim, se reportando a Gregório Magno, que comenta também essa parábola. Ele busca a reflexão de Gregório Magno para poder responder. Ele explica que aquele hóspede respondeu ao convite do Senhor para participar do seu banquete, de certa forma, tem fé, que lhe abriu a porta da sala, mas falta-lhe algo essencial, a veste nupcial que é a caridade, o amor. E São Gregório acrescenta, portanto, cada um de vós que na igreja tem fé em Deus, já participou do banquete das núpcias, mas não pode dizer que vestiu o hábito nupcial se não conserva a graça da caridade. Meu querido irmão, minha querida irmã, em suma, a caridade, o amor, é o coroamento da fé. Não adianta nada responder com fé, fazer uma adesão apenas exterior, se o coração não se compromete com amor, porque no amor nós encontramos tudo. No amor nós encontramos a justiça, a solidariedade. No amor nós encontramos a verdade. No amor nós encontramos a beleza. No amor nós encontramos tudo que representa essa veste nupcial que nós precisamos ter para manter-nos na casa do Senhor, nessa sala repleta de novos convidados para o banquete do Senhor. E eu gostaria de finalizar a reflexão com uma oração de Santo Agostinho. E eu gostaria de te dizer que não é uma simples reflexão que nós temos aqui, não é só uma homilia, mas na verdade é a experiência da leitura orante da Palavra de Deus, e depois de você escutar essa meditação, você é convidado a responder o Senhor com as palavras, nada mais, nada menos do que as palavras de Santo Agostinho. Ajudai-me, Senhor, a deixar de vãs e más desculpas e ir à ceia que me há de nutrir a alma,
Não me detenha a altivez do orgulho. Não me torne altiva a soberba. Nem me prenda à terra a curiosidade lícita, distanciando-me de vós. Não me impeça a sensualidade de experimentar as delícias espirituais. Fazei com que eu me aproxime e me sacie. E quem compareceu ao vosso banquete, senão os mendigos, os fracos, os coxos e os cegos? Não compareceram os ricos, os sadios, os que julgavam caminhar bem e ter vista boa, homens cheios de presunção, tanto mais miseráveis quanto mais soberbos. Aproximar-me-ei como mendigo, porque me convida quem de rico se fez pobre por mim, a fim de que com sua pobreza enriquecer a minha indigência. Acercar-me-ei como doente, porque não tem necessidade de médicos sãos, e sim os enfermos. Chegarei como estropeado e dir-vos-ei: dirigi vós os meus passos nos vossos caminhos. Virei como cego e te suplicarei: iluminai meus olhos, para que jamais durma o sono da morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.